E Jesus sobe aos céus e os seus discípulos, cada um de nós, somos convidados a permitir que a nossa vida seja unida, identificada à vida de Jesus. Nós ouvimos aqui no Evangelho sobre uma tristeza e uma alegria do mundo, uma tristeza e uma alegria dos discípulos, dos apóstolos. A vida de todos nós é marcada por tristezas e alegrias. E existem tristezas e alegrias que são essencialmente, profundamente mundanas, né? E a gente tem que saber identificar essas coisas, porque uma alegria, quando apesar de a alegria é uma alegria mundana, ela é uma alegria vazia, né? Que encaminha para o nada. Quando uma pessoa não percebe que aquela alegria ela é mundana, a pessoa pode comprometer muita coisa bonita, importante, que não tem preço, por causa de uma alegria mundana, oca, vazia, né? Assim como quando uma tristeza é uma tristeza mundana, também pode amarrar o pé da pessoa, atolar uma vida num sentimento, num desespero, numa amargura que não merecia ser saboreado nem amargurado. Então existem tristezas e alegrias que não são para os cristãos, que um cristão não deveria sentir, não deveria almejar, né? Não deveria se estacionar nelas. Quando a gente olha o mundo, nós somos convidados a nos compadecer do mundo e a termos paciência com o mundo e com os mundanos, que têm suas alegrias bobas, que têm suas tristezas porque bobos. Meus irmãos, a alegria e a tristeza vem daquilo que a gente valoriza. Se você olhar para a sua vida, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente vai ver que assim, a grande maioria daquilo que nos alegra ou nos entristece não são coisas das quais a gente não poderia escapar daquele sentimento. É meia dúzia de coisas na nossa vida, ela é extremamente concreta. Mais de 90% das coisas que nos alegram, nos entristecem, não são coisas concretas. São as nossas interpretações. Pega os motivos de alegria na sua vida. É 3 ou 4 motivos de alegria que você tem na sua vida. Que não tem como você não ter ficado feliz. Você ficou feliz porque não tinha como não ficar feliz. É um filho que nasce, o teu time aquele ano é campeão, teu político ganhou, mas isso é a cada 4 anos que acontece ou não. Você comprou uma casa, você compra 1 ou 2 ao longo da vida, tem gente que nem isso vai fazer. Pega os motivos de alegria que não tem como não ficar alegre. Você quer não ficar alegre, mas você fica alegre, porque não tem como não ficar alegre. É 4, 5 coisas. E as tristezas? Mesma coisa também. Perdeu o pai, perdeu a mãe, tem gente que não perdeu os 2 ainda, só perdeu um. Um grande amigo faleceu. Uma traição, uma desilusão, aí descobre uma doença, que é doença mesmo, não é doença que cura com dipirona, 6 dias tomando, 5 dias, tomando cataflã para desinflamar a garganta. Quantos motivos para ser triste você tem ao longo da vida? Meia dúzia, não é mais que isso. O que é o resto da vida? É a forma como você interpreta as coisas. É isso. É a forma como você enxerga, é o valor que você dá para as coisas. E dependendo de como a gente enxerga e valoriza as coisas, a gente pode ficar estacionado em uma coisa para o resto da vida. E dependendo de como a gente valoriza e enxerga as coisas, com qual óculos a gente enxerga a vida, e nem sempre, tristemente, é com os óculos de Jesus, você tem sido uma pessoa triste, infernal, infernizante, sem motivo. Porque aquilo que eu valorizo determina o que eu sinto. Não é isso? Quantas vezes talvez você já não teve esse tipo de conversa dentro da sua casa com pessoas que você gosta? Fulano, você está valorizando demais esse assunto. Não fica valorizando tanto isso aí não é assim? Então, o valorar a vida é o que faz a vida ser feliz, é o que faz a vida ser triste. Ponto final. É isso e acabou. Agora, a partir do que vou valorar a vida? O que em mim faz com que algo tenha tanto peso ou não pese tanto? Tenha tanto brilho ou não brilhe tanto? Os meus valores, as coisas que de fato eu creio, valorizo. E eu posso valorizar a partir do meu ego, eu posso valorizar a partir de referências e interpretações mundanas, porque o mundo, essa mentalidade contrária a Deus, tem seus valores, tem suas regras, tem seus jargões, tem suas frases de efeito. Para todos os assuntos da vida, dinheiro, sucesso, saúde, morte, nascimento, alegria, enfim, para tudo.
O ser humano, ele sabe fazer narrativa, ele sabe narrar a vida, ele sabe criar legenda para fotografia. Ou tudo isso pode ser feito a partir do Evangelho, pode ser feito a partir da pessoa de Jesus. E é aqui que está a conversão da nossa vida. E isso, meus irmãos, é tão palpável. Se você pegar alguém que sofria muito, e hoje ela está uma pessoa leve, feliz, produtiva, ela é uma bênção, ela é uma alegria, dá vontade de ter ela perto. O que aconteceu nessa mudança extraordinária na vida dela? O que mudou? Ela mudou, porque a vida dela possivelmente não mudou nada. E possivelmente ela deixou que Deus, através da vida, mudasse ela. Diferente dessas sem-vergonhices, dessas picaretagens, dessas igrejas neopentecostal, desses larápios. Apesar que o golpe está aí, cai quem quer também, né? Isso aí, ninguém é obrigado, né? Cai quem quer. Mas não é assim? Como é que a irmã chegou? Eu era empregada, eu andava a pé, eu não sei o que. Como é que a irmã está? Eu comprei 2 carros, um apartamento na praia, agora eu tenho uma empresa, 15 funcionários, aí começa. Você percebe? Aí todo mundo bate palma. É uma mudança que se justifica onde? Fora. É um Deus que não vai ter como você não ser feliz, porque Ele dá coisas. É uma fé que diz para ganhar coisas. E Deus nos livre, meus irmãos, de estar na fila da comunhão com uma cabeça dessa. A gente precisa estar com a cabeça correta. Então, o que nos faz feliz, o que nos faz tristes? Por que estou feliz, por que estou triste? Às vezes porque eu sou mundano. Simples assim. Mundano. Penso a vida, sinto a vida e as coisas, e as pessoas e os fatos, a partir do mundo e do Deus do mundo, que é o dinheiro, o prazer e o poder. Que por um momento afaga, cutuca e estimula aquilo que a gente tem dentro de nós, esse tal do ego, que é vaidoso, presunçoso e preguiçoso. É isso? Mas existem alegrias e tristezas que são próprias de Jesus. Jesus também teve alegrias e tristezas, né? Jesus também valorava a vida. E ser cristão, ser discípulo, é valorar a vida a partir de Jesus, dos valores do Evangelho. E aqui nós vamos encontrando as verdadeiras alegrias. Alegrias que não são vazias nem bobas. E vamos encontrando as verdadeiras tristezas, porque o cristão também se entristece. Mas se entristece pela coisa certa. Vamos pegar um exemplo aqui, bem radical para a gente entender. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, eu acredito que você conheça a história dela, uma santa italiana da Idade Média, que por muito tempo foi casada, teve 3 filhos. Ou 2, 3, né? Casada, 3 filhos, isso. E casada com um homem terrível, um homem doido, virado no giraia. Terrível. E os meninos dela saíram igual o pai. Foram seguindo o caminho do pai. E ela a vida toda rezando por esse homem e por esses filhos. E qual foi, olha só, a batalha na vida de Santa Rita de Cássia foi tão difícil que com o passar do tempo, ela começou a concluir algumas coisas. E não duvidando do poder de Deus, qual passou a ser a oração de Santa Rita de Cássia? Senhor, converte esse homem, converte esses meninos. Porque se for para se perder, melhor morrer. O marido dela, muito irremediável, entrou numa disputa, num duelo, coisas lá daquele tempo, e foi assassinado por um homem. Por questões de dinheiro, de briga, de política. O homem era muito irascível, arrumou um mais doido que ele, que matou ele. Certo? Nesse processo da morte do pai, os filhos se convertem, mas a natureza era muito ruim ali. E a Rita de Cássia foi vendo que os filhos não iam dar conta de não vingar o sangue do pai, ao mesmo tempo que estavam querendo ser uns meninos um pouquinho mais de Deus, e na igreja, aquela coisa toda. E a oração dela por algum tempo foi: Senhor, se for para eles pecarem, para ir para o inferno, pode levar, vai morrer. E aí, um irmão conversa com o outro, que conversa com um, e eles foram aprofundando isso. Nós vamos vingar o nosso pai. Nós vamos matar quem matou o pai da gente. Apesar que o pai não valia era nada. Morreu não foi de graça. Mas nós vamos vingar o pai. O que aconteceu com os 3 filhos de Santa Rita? Os 3 repentinamente, morreram. Fica doente hoje, dá um espirro, amanhã está morto. Veja. É uma alegria ter os filhos vivos, sim ou não?
É uma alegria o filho ficar doentinho e ser curado da doença, ficar bem, sarou, passou, está bem, filho? Não, mãe, passou. Sei lá, acho que foi uma gripe que veio, uma virose. É uma alegria, certo? E é uma tristeza o enterro de um filho. Mas na cabeça de um santo, qual é a verdadeira alegria? O céu. As verdadeiras alegrias, quando nós compreendemos as verdadeiras alegrias, a gente sobrevive às verdadeiras tristezas da vida. Quando uma tristeza está nos matando demais, quando um fato está nos consumindo demais, pode ser que a gente não tenha noção das verdadeiras alegrias. É por isso que a gente está ali até hoje, daquele jeito. Mas veja, meus irmãos, existem então alegrias e tristezas mundanas, alegrias e tristezas santas em Deus. Mas para isso, Jesus Cristo precisa estar bem instaladinho, enraizado, acolhido dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. E não só no nível da crença de que Ele pode tudo, que se eu pedir com muita fé, claro que Ele pode todas as coisas. Sorte outra, teve outra mãe, outra santa chamada Mônica. Santa Mônica penou, rezou por mais de década por Agostinho, e Agostinho não precisou morrer para ir para o céu. Antes de ir para o céu, foi um grande santo. Mas veja, meus irmãos, às vezes a gente tem Jesus dentro de nós só no nível da crença, quase que da superstição, quase que de um sincretismo, quase que de uma idolatria, como tantas propostas de fé que tem por aí, do mágico, sabe, da coisa mágica, da coisa faz assim que dá assado. Jesus precisa se instalar e ser acolhido no nosso coração e na nossa cabeça. Então, meus amados, hoje é dia de olharmos para as nossas alegrias e para as nossas tristezas e nos perguntarmos: isso é lá a tristeza que um cristão tem que sentir e alimentar dentro de si? Isso é lá a alegria que se deveria buscar alguém que é cristão e que se une a Jesus pelo sacramento da Eucaristia? Isso aqui é critério de vida. Porque senão o que a gente faz de Jesus? A gente faz de Jesus o nosso tótem sagrado, a gente faz de Jesus o nosso bonequinho milagroso. E assim como tem gente que faz determinados tipos de oferendas lá, que às vezes a gente olha, dá risada, nós também vamos fazendo as nossas oferendas para a nossa entidade, sabe? Isso lhe dá o nome de Jesus. Mas o mecanismo, às vezes lá no fundo, a busca lá no fundo é tal qual. Então eu posso estar atrás de Jesus para conseguir aquilo que quem gosta é o diabo, não Deus. Jesus precisa se instalar na minha cabeça, Ele precisa ser bem acomodadinho aqui, ó, bem-vindo Jesus, na minha inteligência e no meu coração, porque é a soma de cabeça e coração que faz eu dar valor a algo, e o que eu valorizo tem o poder de me alegrar, o que eu valorizo tem o poder de me entristecer. Muitas das nossas tristezas, meus queridos, nada mais é do que falta de conversão. Muitos dos nossos dramas, das nossas raivas, dos nossos desânimos, nada mais é do que falta de conversão. Falta de uma meta maior na vida chamada santidade. Santo Inácio de Loyola, grande santo da igreja, que escreveu os exercícios espirituais com uma finalidade, o discernimento espiritual. É um retiro de 30 dias de silêncio. Olha que delícia. 30 dias que você não vai falar. Não pode falar. Vai ouvir a Deus. Aí cada dia tem lá os 4, 5 momentos de escuta de Deus, né? 1 hora cada um. Então 30 vezes 4, mais a revisão da noite, dá 150 horas de oração. Fala para quem está só, você está precisando me levar lá. Eu estou, se você for me leva. 150 horas de reza, que é para ver se, né? O discernimento dos espíritos, aí ele tem uma regra, né? Pode, não pode, padre é pecado, eu devo, né? Então, um dos tantos critérios, vamos ficar com um só de Santo Inácio, que é a regra do tanto quanto. O tanto quanto e a santa indiferença. Eu posso comprar esse relógio que eu achei tão bonito? Gente, que relógio bonito. Não comprei, tá? Isso aqui eu ganhei tem 13 anos atrás. Nossa, que relógio bonito. Será que eu compro? Mas eu já tenho um. Ah, mas é bonito. Eu não sei, mas é charmoso. Aí você vê, tanto quanto me aproxime de Cristo e me ajude a realizar minha missão, compra ou não compra. Tanto quanto me permita estar perto de Deus, tanto quanto me afaste de Deus, tanto quanto. Isso é fruto de um negócio chamado santa indiferença, ou seja, se eu puder, não vou ficar besta de alegria porque pude. Meu relacionamento com Deus não depende dele deixar ou me dar esse relógio que brilhou aos meus olhos.
A santa indiferença que diz: se eu não puder também, não vou ficar triste blasfemando, porque um relógio não é nada comparado a tudo que Deus faz por mim. Uma santa indiferença com as coisas. Não é desprezo, não é porquice, não é esculacho, não é não levar a cabo ao fim e a sério os meus deveres e os meus talentos. É uma santa indiferença, tanto quanto. Então, meus queridos, é bom carnalmente ser amado e é ruim ser desprezado. Como é que eu vou avaliar sua amizade, seu afeto? Como é que eu vou avaliar você passar em cima de mim, fazer de conta que não me viu depois de tudo que eu te ajudei? Isso vai ficar em mim, eu vou alimentar em mim essas coisas? Tanto quanto. Agora a medida é Cristo. Meus irmãos, tantas pessoas são tristes, tantas pessoas são pessoas difíceis de lidar, tantas pessoas são difíceis a si mesmas, porque elas não têm uma meta na vida. Quer dizer, até tem, né? Emagrecer, não envelhecer, ganhar dinheiro e inconfessavelmente lá no fundo provar para aquela desgraçada que ela está achando o quê? Que só os filhos dela? Que a meta de muita gente é essa: não envelhecer, emagrecer, ganhar dinheiro e esfregar na cara de alguém. Só que essa quarta parte, ninguém confessa isso em voz alta. Mas essa é que é a verdade da vida de muita gente. E a meta da santidade, ela é esquecida, não é vista quando não é debochada. E aí fica enchendo paciência de padre. Você tem que ficar sentado um dia inteiro ouvindo gente que é triste porque não quer ser santo. Que é triste porque lê a vida com o óculos do mundo. Ou do mágico. Quando Jesus é a minha meta, quando eu entendo que tudo na vida, prazer ou dor, é em função dele, gente, 95% das nossas situações estão resolvidas. Todas elas, todas. Está tudo desamarrado, já está tudo indo para frente. Vai sobrar o que para nós? Aquilo que sobra para todo ser humano. Morrer um dia, enterrar alguém. E em determinado ponto da vida, ter que tomar algum tipo de remédio, porque você quer ficar velha? Você quer morrer agora? Não, quer viver bastante. Então se prepara, o joelho vai desgastar, a coluna vai entrevar, é cada um com seu cada um. O olho vai começar a ficar cego, o ouvido fica surdo, vai sobrar isso aí para você. Essas coisas da vida. Aí ela olha e fala: seu padre, quem é mãe nunca descansa. Quem é mãe não tem um dia de sossego. Então tá. Morrer, enterrar alguém, uns remédios para tomar, porque o corpo fica velho mesmo, perebato, você está usando, ele gasta. Certo? E tá bom. Um filho, um neto, sei lá, alguém, para você toda a missa falar: Senhor, toma conta porque eu não consigo, não me escuta mesmo. Está na tua mão. Pai amado, Pai querido, para que o sangue de Jesus por ele na cruz não seja em vão, manda teus anjos, manda teu espírito, manda quem você quiser mandar também. Estou aceitando qualquer coisa, glória a Deus, amém, aleluia. E pronto. Meus irmãos, a busca pelas bem-aventuranças, pela santidade, esse tanto quanto de Santo Inácio, isso desamarra a vida, isso liberta a vida. Faz de você uma bênção e a gente nem vai desconfiar o tanto que você sofre. Porque faz de você uma bênção. É isso, não é outra coisa. Agora, isso é fácil? Não é fácil, isso é conversão. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus limpando a nossa inteligência, limpando o nosso coração, fazendo essa hemodiálise interior todo santo dia. Por que todo santo dia? Porque todo santo dia você escuta coisa diferente do que você está escutando aqui. Porque todo santo dia, e ao longo desse dia, o mundo vai querer narrar para você a vida, vai querer te explicar pelo que você devia estar triste, pelo que você devia estar feliz. O mundo fala com você todo dia. A sua própria carne ainda não santificada e deseducada fala com você todo dia. Por isso nós precisamos da conversão todos os dias. A palavra nos limpa, é um filtro em nós todos os dias. A oração e a comunhão, ser assimilado por Jesus. Meus amados, na comunhão não é só que a gente recebe Jesus, Jesus nos recebe. Não é só que eu assimilo Cristo em mim, Cristo me assimila nele. Nós precisamos desse contato com o Senhor.